orientando, você guarda para a vida inteira, você tem que ser carinhoso. Vai ver que vocês não foram bons alunos, gente. Vai ver que é uma forma dele dizer para vocês, ó, peraí, vocês não foram bons alunos assim. Tchau. Vamos pôr ele para assistir com a gente aqui. Oi, Sérgio. E aí, tudo bem? Pô, em minha defesa, eu digo que não estava em São Paulo, hein, gente? Não estava em São Paulo, cara. Não estava, cara. Eu tenho viajado demais. Não estava em Santos. Tenho viajado demais, é sério, cara. É verdade, eu vejo. A coisa está bem. Cada hora num lugar, estava no congresso. Cada hora num lugar, cara. A coisa está... Liberou a agenda, cara. Não liberei. Eu cortei minha agenda, mas mesmo assim ela tá bastante pesada. Mas é isso, né? E parabéns, Renato. Um mês depois. Um mês depois. Caralho, bicho. Serginho, vamos assistir com a gente aqui o vídeo que a gente fez para defender a Fórum. O voto na Fórum no Prêmio Best. Opa! E os 3 finalistas da editoria de política, é isso? Melhor canal de política do Brasil. Gente, já é top 3. Já é top 3. Agora a gente quer chegar em primeiro lugar. Estamos disputando com a Revista Oeste, né? Revista Oeste. A fita é dura. E com 247. 247 já ganhou. Outros aí, agora é a vez da Fórum ganhar. Eu vou falar com a Tuxa. Vou ligar lá, Tuxa, você tem que fazer campanha para Fórum, velho. Mas, gente, Revista Oeste não, né, gente? Não dá. Não dá. Revista Oeste. Faz campanha para Fórum, Tuxa. Gente, mas sim, a gente quer ganhar o primeiro lugar, mas independente de já estar entre os top 3 do Brasil, pelo júri popular, ou seja, muita... Não, ontem eu vi um canal, não vou falar o nome aqui para não ficar chato, divulgando já como prêmio. Canal premiadíssimo, entre os prêmios está top 3. Eu falei, porra, mas assim é até eu, né? Vou usar esse top 3. Não, a gente já tinha gente divulgando quando chegou no top 10. Mas já é um prêmio, vai. Está entre os top 3, já é. O ruim é a companhia da Revista Oeste. Além de ter o prêmio CUT de jornalismo, que está aqui, ó. Prêmio Oboré de jornalismo. Fora tem prêmios de jornalismo. Isso aí. Não ganhei nenhum prêmio com a minha dissertação de doutorado, mas ganhei um livro. Ganhou, cara. Da Claxo, né? Passou, ganhou diploma. Não, o Rovai, você não ganhou prêmio com a dissertação de mestrado. A tese de doutorado, você, na verdade, foi reconhecido na América Latina, né? Tá todo isso mundo. mesmo. Muito obrigado, professor. Na Claxo. Eu estou desconfiado de que vocês não foram esses alunos. Fora! Pois sim, a parceria brilhante. Foi o melhor orientador de todos os... Olha, eu vou dizer, eles fizeram parte... Aqui. Vamos lá. Fala, pode falar. Não, Azen, eles fazem parte de... Os caras que foram meus orientandos e ainda são caras top de linha. O Tarcísio Silva, racismo algorítmico, o Savazone, com a questão do comum, e a Yara, que vai defender agora sobre os territórios ocupados pela vigilância. É coisa... A Débora, que está agora na Holanda, entendeu? Trabalhando modulação algorítmica. Cara, é só top de linha. E vamos continuar aí. Vale um corte, então, Rovai. Vale um corte disso. Um corte. Já que eu e a Adri fomos alunos brilhantes. Corte. Corte. É isso aí. Vamos lá. Vamos ao vídeo, então. O Fórum foi o veículo que denunciou o golpe de Estado contra Lula quando todos silenciavam e ignoravam as ameaças. 12 de dezembro de 2022, Brasília viveu uma noite de guerra, com explosões, carros incendiados e até um ônibus sendo arrastado para ser jogado de um viaduto. No dia 13 de dezembro daquele 2022, o Fórum trazia uma matéria do jornalista Henrique Rodrigues. Nossa fonte, um policial federal lotado do Planalto. Ele contava que tudo tinha sido organizado no GSI com a colaboração dos kits pretos. Era uma tentativa de golpe do governo Bolsonaro. A mídia silenciou sobre a nossa denúncia
mas o general Heleno respondeu em sua conta no Twitter. Ele nos atacava e dizia que não existia a tal fonte da PF. Nossa fonte mostrou então uma reunião que discutia a resistência de Bolsonaro dentro do Palácio no dia 15/12, fatídico 15 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro assinaria o decreto do golpe. Nossa fonte transmitiu ao vivo uma reunião de dentro do Palácio. Ela alertou também que antes do final do ano eles tentariam um grande ato terrorista. E aconteceu aquele episódio do aeroporto de Brasília que quase foi explodido na véspera de Natal. E no dia 8 de janeiro de 2023, houve a tentativa de golpe. Onde estava o fórum? Nossa fonte transmitia tudo ao vivo, de dentro do Palácio do Planalto, num programa que foi transmitido na TV Fórum para os jornalistas Henrique Rodrigues e Mauro Lopes. Heleno foi convocado para a CPI do golpe do Distrito Federal e lá tentou negar tudo e atacou a Fórum e seu jornalista Henrique Rodrigues, mas foi desmentido na frente de todo mundo. A série de reportagens investigativas entregando a tentativa de golpe de Bolsonaro durante o curso de suas ações virou também uma série documental dirigida por Luiz Carlos Azenha, que detalhou cada passo do que foi apresentado pela Fórum em suas denúncias. Uma verdadeira obra histórica. Pode ter havido nesse período algum veículo de comunicação que defendeu a democracia tanto quanto a Fórum, mas nenhum defendeu mais. E as revelações desse inquérito da PF, o relatório da PF que acaba de ser publicado, provam que a Fórum estava certa. Vote na Fórum para melhor veículo de comunicação na cobertura política do Plebiscito. Aí, Sérgio Amadeu, faz tempo que você não vem aqui, eu queria começar por isso, né? Pelo relatório da PF, por essas denúncias contra o Bolsonaro, o golpe iminente, porque a gente conversou muito sobre esse golpe, e será que ele ia acontecer ou não? E você, inclusive, eu me lembro que dizia que eles iam dar o golpe. Você Sim. Era um cara muito convicto de que eles iam dar o golpe. E eles tentaram dar o golpe, não deu certo. Tentaram dar o golpe, Renato, mas eles tiveram um problema, né? Vários, né? Mas um dos maiores problemas que eles tiveram, eu acho, foi a liderança do Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro fosse um líder político efetivamente mais decidido, esse golpe ele seria colocado em curso. E haveriam mortes, haveriam ataques. E eu disse aqui na Fórum, eu acho que eu me lembro por 2 vezes, eu falei, o problema é quem tem tropa. Se alguém com tropa botar um tanque na rua, os outros vão se calar e vão aderir. Esse é o problema hoje das Forças Armadas. E falei mais uma coisa, Renato, e vou insistir aqui. Eu tive até um debate, eu acho que foi aqui na Fórum, com um advogado, eu não sei se do grupo Prerrogativas, que são caras muito importantes na defesa da democracia, mas eles têm uma avaliação errada do artigo 142 da Constituição. Eles não entenderam o seguinte, Renato, Dri e Azenha e todas e todos que estão nos ouvindo. O problema é que o artigo 142 permite a interpretação da tutela militar. Todo oficial do Exército Superior, ele vai passar pela escola de agulhas negras. Os seus instrutores vão pegar o artigo 142 e fazer uma pressão sobre os militares, dizendo que cabe a eles a manutenção da ordem, que eles são a última fronteira da defesa anticomunista, aquelas pataquadas que eles falam, que vem da doutrina Góes Monteiro. Quebrar o artigo 142 e transformar o Exército na defesa nacional, numa força profissional de defesa nacional, é fundamental. Até quando nós vamos ouvir essa múmia do ministro da Defesa? O cara que é o cara dos militares dentro do governo Lula, como disse Rui Falcão. Ele não é o cara do Lula que comanda as Forças Armadas, ele é o contrário. Então, na verdade, eu tive vendo
eu tive em Brasília num seminário de soberania digital, agora, semana passada, e eu descobri que a emenda que está sendo promovida pelo Zaratini, pelo Rui Falcão e outros, não tem assinatura nem de todos os caras do PT, porque eles acham que não pode cutucar a onça com a vara curta. Que é isso, gente? A onça está solta. Ela sempre vai armar contra os interesses democráticos. E mais agora com o Trump. Se a gente não tirar o artigo 142, Rovai, o Trump vai armar por dentro das Forças Armadas. Ele tem gente que arma por dentro do aparato de segurança, da BIM. Eu já vi delegado da Polícia Federal, Azenha, que numa parte do cartão está escrito em português Polícia Federal. Na hora que você vira, está escrito conselheiro do FBI, que é a contra-inteligência americana, não é nem da CIA. A contra-inteligência americana tem gente da PF no Brasil. Será que eles ganham salário? É prevaricação, é duplo salário público. Aí você vai dizer, mas os Estados Unidos pagam por fora, então não tem problema. Esse tipo de coisa está em curso no Brasil há muito tempo. Nós precisamos romper com isso. O que precisa mais para romper com a tutela militar? Eu pergunto. Né? Tem até... Eu vi o filme brilhante, o filme emocionante, Ainda Estamos Aqui, com a história, né, da família Rubens Paiva. É só você ver aquelas atrocidades, né, que foram cometidas na ditadura militar. Mas, olha, eles também estão aqui. E eles estão cada vez mais com salários maiores, com a entrada no governo. Está cheio de milico com cargo de confiança na atual gestão. Esses caras não são da confiança democrática. O exército brasileiro está corrompido pela doutrina norte-americana. Eles não são defensores do interesse nacional, porque o interesse nacional, ele deveria ser algo que move as Forças Armadas, mas o que move as Forças Armadas é o que o Góes Monteiro chamou de partido do Exército. Eles ganharem a boquinha, eles terem os melhores cargos e eles serem, na verdade, a última força aqui no Sul dos interesses do Departamento de Estado americano. Até quando nós vamos aceitar isso? É isso que eu pergunto. E por que eu falava que ia ter golpe? Porque todos os indícios, acompanhando grupos de Telegram, acompanhando grupos de militares, era nítido que eles estavam fervendo. Não é uma coisa espontânea. O próprio acampamento, o relatório agora da PF nos mostra que esses acampamentos em frente aos exércitos foram armados pelos grupos bolsonaristas. E que tinha no comando aquele general, que eu não me recordo o nome, que está preso. Né? Então, olha que situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento onde a gente passou por um governo Bolsonaro, nós passamos várias coisas inaceitáveis para a democracia, e depois, posteriormente, eles tentam um golpe, a gente não sabia detalhes, mas o que aconteceu? Eles iam assassinar pessoas, eles iam, depois que não deu certo, eles iam organizar uma tomada do poder e a GLO, eles queriam fazer uma comissão de intervenção militar, afastar o Lula e depois montar um governo de transição ditatorial. Aí o que acontece? O que precisa mais para a gente fazer o dever nosso de democracia? Se não é agora, vai ser quando? É quando que nós vamos falar que eles não podem operar dentro do território nacional para defender interesses deles próprios ou interesses de forças estrangeiras, os norte-americanos. Nós precisamos de desenvolvimento, nós precisamos negociar com o mundo inteiro, com a China, precisamos negociar com a Europa. Nós não somos quintal dos Estados Unidos. Esses milicos, eles acham que são. Eles são doutrinados assim. Eles têm um centro de ciberguerra que, na verdade, é um puxadinho da NSA no Brasil. Entendeu por quê? Porque foi montado com a consultoria de um cara que era um cara que trabalhava para a Business Software Alliance, que chamava Rafael Mandarino, morreu. Esse cara comandava o esquema
contra o movimento de software livre no Brasil, e nós descobrimos que ele era agente da BIM. Esse cara desaparece porque ele estava trabalhando para interesses americanos, sendo agente da BIM. Quando ele volta, eu descubro que ele está como trabalhando no gabinete de segurança institucional. Mas aí era governo Dilma. E aí ele saía no Facebook dele com plaquinha, tira essa mulher do governo e tal, fazendo práticas golpistas. Mas até aí tudo bem. Sabe o que acontece? Esse cara foi o consultor para montar o Centro de Ciberguerra. Então teve um general que foi apresentar o Centro de Ciberguerra do Exército Brasileiro, ele abriu com um monte de logo de empresas norte-americanas, empresas, inclusive, ligadas à Central de Inteligência Americana. Repare uma coisa, que país é esse? Né? Que país é esse onde a única força militar que pode nos atacar diretamente com perigo de ocupação chama-se Estados Unidos da América? Não é o Irã, não é a Rússia, não é o México, não é a Argentina, são os Estados Unidos da América. A nossa doutrina militar não é feita para se preparar contra uma agressão norte-americana. Sabe por quê? Porque nós somos pau-mandados americanos. Porque esses caras não estão preocupados com a defesa e a integridade territorial do Brasil. Eles estão preocupados com o ataque ao movimento social, a defesa de direitos e a democracia. Então, eu queria perguntar para quem está nos ouvindo, existia um chefe de um batalhão que cuida da defesa do Palácio do Planalto. Eu tenho print do nome desse batalhão, tenho print de quem era o chefe. Esse chefe foi preso? É mais ou menos assim, eu sou o guarda do meu condomínio. Aí eu resolvo sair no dia X, eu abandono e dispenso os outros seguranças do condomínio. Eu certamente vou ser punido, certamente vou ser demitido. Eu pergunto a você, onde estava esse tenente-coronel, major, alguma coisa, eu não me recordo de cabeça. Aonde estava esse chefe do batalhão ali? Tá no documentário da Fórum, Sérgio Amadeu, uma menção a isso, mas talvez não com os detalhes que você está revelando aqui. Mas está lá, né? Ele não só ele dispensou. E aí, a nossa fonte, Sérgio Amadeu, a nossa fonte da Fórum, do Henrique Rodrigues, conta essa história aí. Porque ele estava lá no Palácio do Planalto e ele falou, estava lá o batalhão todo desorganizado e não fez nada. Não fez. Pior, Azenha, ele dispensou o contingente, ele tirou, então ele estava armando, alguém mandou ele dispensar um contingente, que era o contingente mínimo, que era o contingente de plantão, porque você pode sofrer um ataque, como sofremos. Mas, na verdade, não era um ataque, era uma combinação, era um conúbio, era um acordo entre os generais que estavam ali, porque aí falou, esses 5 generais foram contra, parabéns a eles. Agora, vocês repararam os outros que ficaram em cima do muro? Do alto comando do Exército? É aquilo que eu falava, Rovai, na hora que o tanque botar ali na calçada, aqueles generais aderem. Então, na verdade, nós precisamos de generais que defendam os interesses nacionais e não generais que defendam os interesses dos Estados Unidos e que sejam contaminados pela doutrina de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Hoje está mais que claro que o Brasil, graças ao presidente Lula, desde o primeiro mandato, nós temos um rol de exportações muito grandes no mundo. A gente não depende só dos Estados Unidos para comprar produtos brasileiros, mas nós estamos com produtos primários. Nós somos ainda completamente dependentes. É só você olhar a nossa balança de serviço. E isso em função também de certas doutrinas neoliberais que são feitas pelos norte-americanos e são, na verdade, assumidas não só por economistas das boas escolas, mas principalmente por generais. E aí eu queria dizer uma coisa. Está tendo uma discussão do projeto de inteligência artificial. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Você sabe o que caiu da regulação da inteligência artificial? Aquilo que é utilizado pelos bancos. Isso é poder político, hein, gente? O resto é brincadeira. Eles já tiraram da LGPD
a defesa e a proteção do crédito é uma exceção da Lei Geral de Proteção de Dados. Eles já têm 3 milicos na Agência Nacional de Proteção de Dados, que, aliás, a Europa proíbe treinar algoritmos de inteligência artificial do grupo Meta sem pedir autorização para as pessoas. A Agência Nacional diz que tudo bem. Você entendeu? Esse é o nacionalista, Zenha. O nacionalista que entrega a alma do país para esses caras. Então, eu digo, não dá para aceitar um exército que tem como inimigo índio, comunidades, povos originários. Não dá para aceitar mais essas coisas. Então, nós precisamos mudar esse artigo 142 da Constituição. Você que vai votar na Fórum, vota na Fórum e manda a carta para o seu deputado, manda e-mail e diga: não dá mais para aceitar a tutela militar no Brasil. Não dá. Serginho, queria te fazer uma pergunta aí. Não é uma provocação, é uma pergunta mesmo. Sim. Porque, de algum jeito, quer dizer, foi o fato de o Brasil ser um país subserviente à política americana que nos livrou do golpe. Porque os generais americanos vieram aqui e enquadraram os brasileiros. O Biden reconheceu, foi o primeiro presidente, talvez, a reconhecer o Lula, a vitória do Lula. Não é uma contradição isso? Não, não é uma contradição, é uma afirmação do que eu estou falando. Sim. É o seguinte... Porque eu estou falando o seguinte... Esse caso que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Não, mas eu quero dizer uma coisa. Eu sei que também não é nenhuma provocação, por favor, não quero ferir suscetibilidades de pessoas que estão no governo, mas eu queria dizer o seguinte, foi o governo, outro, não essa gestão, que salvou o general Heleno. O general Heleno, ele é acusado de crimes de guerra no Haiti. Foi o governo do PT que entregou a diretoria de tecnologia e ciência do Exército para o general Heleno, para um prêmio de consolação que tirou ele das operações pró-americanas no Haiti. Porque você sabe que a diplomacia brasileira fez pressão, os Estados Unidos falou, vamos botar o Brasil no Haiti para fazer trabalho sujo. O Brasil não devia ter aceitado ir no Haiti. Mas ele queria uma cadeira, a famosa cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Aí ele faz qualquer negócio não, mas ele faz muito negócio. Aí ele foi para o Haiti, ser tropa de intervenção. Aí o Heleno estava lá, sabe o que ele fazia? Ele era um claro defensor dos interesses e operações táticas militares dos Estados Unidos. Tem vários caras que sabem disso. Teve um general brasileiro, eu vou só falar informação e não vou fazer análise, que se suicidou lá no Haiti. Adivinha? Um general, um dos poucos com experiência em frente de batalha, que se suicidou. Quer dizer, teve uma outra coisa também. Esse general, um dos primeiros a sair do governo Bolsonaro, esqueci o nome dele. O general que tinha uma cara séria, assim. Vocês lembram o nome dele? O primeiro que rompeu. É o General Cruz. O general Santos Cruz. Ele foi para o Haiti e não foi acusado de nada. Ele foi lá para dar uma segurada na parada. Ele foi bem. Os grupos de direitos humanos reconhecem que ele, sabe aquela coisa, pelo que estava, ele fez coisas decentes e ele, inclusive, foi mandado para chefiar tropas no Congo, que é um lugar, vou dizer a vocês, bem difícil. Então é o seguinte, o que eu chamo a atenção é que a gente tem uma situação, é que os Estados Unidos usam de joguete o exército brasileiro. Então, se fosse o Trump... Se fosse a gestão Trump, tinha tido golpe. Então, nós não podemos depender da tabela do campeonato do outro time. Nós temos que depender do nosso time. Essa que é a questão. Nós somos um país que agora, para a gente se desenvolver, é curioso, né? Que a esquerda no Brasil hoje abandonou a teoria da dependência, as teorias da dependência. E, na verdade, assume uma delas, a do Fernando Henrique, que a gente tem que fazer aliança com o capital internacional, que o desenvolvimento é subordinado mesmo.
Quer dizer, a gente esquece do Mauro Maurini, a gente esquece do Teotônio dos Santos, a gente esquece de outros tantos intelectuais que falavam, nós precisamos de outro caminho. A gente esquece, a gente adere. Pior que aderir, a gente nem sabe que aderiu. Então, nós precisamos ter uma visão estratégica. Não dá mais para ficar coordenado aos Estados Unidos. Se a gente quiser, por exemplo, se a gente quiser um desenvolvimento maior, nós vamos ter que jogar com as contradições entre Europa, China e Estados Unidos. Mas nós não podemos jogar, porque os Estados Unidos não deixam. Até quando que nós vamos ser completamente dependentes dessas posições norte-americanas? Então, você fala completamente não, porque o Lula está fazendo um trabalho internacional. De fato, sim. O Lula está fazendo um trabalho de contraposição, a diplomacia brasileira está fazendo, apesar que eu vou fazer aqui vou fazer também crítica. Eu não gosto do atual governo da Venezuela, posso não gostar, mas não deixar a Venezuela entrar nos BRICS, a gente tinha convidado até a Arábia Saudita, gente. Você quer ditadura pior que a da Arábia Saudita? Aí a gente não deixa entrar a Venezuela. Que erro grotesco, porque nós estamos falando de geopolítica, nós não estamos falando de apoio ao governo. A Argentina, se ela... outros países quiserem participar, nós temos que ampliar, penso eu. Por quê? Porque nós estamos falando de montar um bloco, como era no confronto que tinha na Guerra Fria, onde se constrói o movimento dos países não alinhados, que foi muito importante para o avanço de várias pautas internacionais, para a defesa, na época, não sei se vocês lembram, da paz mundial, que hoje a gente não fala mais nada. A gente tinha como decorrência um subitem da luta pela paz mundial, a luta contra o uso de armas táticas nucleares. Hoje a gente fica quieto. Como se fosse possível aceitar o emprego de armas nucleares táticas. Eu sei como começa, eu não sei como termina, porque vai haver múltiplas retaliações de armas táticas e a destruição do planeta. O The Day After existe ainda, mas não, até os alemães estão defendendo isso agora. Ou seja, nós precisamos parar para pensar. A gente começou... Uma parte da esquerda descobriu a questão ambiental tardiamente, ótimo, porque é perigosa a questão ambiental, mas, agregue a questão ambiental a questão nuclear. Esse Netanyahu, com armas nucleares, ele fica com aquela barriga de porco dele, andando por ali, porque ele tem arma nuclear, que foram os americanos que deram. Se alguém colocar em risco de fato, militarmente Israel, ele mete uma arma tática. Quer dizer, nós precisamos de comissão ali para desarmar esses caras. Então, nós precisamos fazer uma campanha na opinião pública mundial. Não existe sucesso para a humanidade com o emprego de arma nuclear. E você fala, isso está distante, professor. Não está distante. Bom, eu não respondo. Só ia lembrar, porque nesse final de semana em Washington, sim, volta o movimento contra as armas nucleares. Porque, como você apontou aí, Scott Ritter promove um evento contra... Como você acabou de dizer, hoje o problema do mundo, muito mais grave do que a emergência climática, é a possibilidade de uma guerra nuclear. Perfeito. Esse fim de semana, olha, foi bom você ter falado, porque tem um evento em Washington, a retomada daquele movimento contra as armas nucleares, mas eu queria engatar uma pergunta antes que você fuja desses seus alunos. Vou ter que fugir daqui a pouco, gente. Então assim, eu queria saber mais dessa questão da inteligência artificial, isso é muito importante. A Arábia Saudita está colocando rios de dinheiro, China, Rússia. Explica um pouquinho melhor a questão da inteligência artificial a qual você se referiu aqui no Brasil, por favor. É o seguinte, a inteligência artificial, ela hoje, a Zenha, a pesquisa dela de ponta, ela não está mais no interior das universidades. Infelizmente, desde 2014, o caminho da inteligência artificial, e que está todo mundo seguindo, o caminho científico, técnico-científico, é dado pelas Big Techs. Você fala assim, mas prova o que você está fazendo. Eu vou provar. Dos modelos
os grandes modelos significativos de aprendizado de máquina em uso o ano passado, 51 estão desenvolvidos dentro das Big Techs e apenas 15 em universidades. Ou seja, nós já perdemos essa parada. Para equilibrar, nós precisamos, no caso do Brasil, que as universidades não têm nem e-mail, não tem nem caixa postal mais dentro delas, entregam os dados para as Big Techs. Para a gente equilibrar esse jogo, Azenha, o Brasil precisa de dinheiro do Estado, sim, falando abertamente. Investimento público. Por quê? Porque foi assim no mundo industrial e, infelizmente, será assim no mundo informacional. Só que o governo está pondo num supercomputador uma grana, tudo bem, ótimo, ciência, mas isso é insuficiente. Se a gente quiser ter alguma oportunidade no mundo do desenvolvimento de inteligência artificial, nós precisamos fazer algumas tarefas que o governo não está fazendo. Porque o governo diz, com a doutrina neoliberal, olha, Sérgio, nós precisamos fazer um sistema daqui 2 meses. Aí eu falo para eles, então contrata a Amazon. Porque daqui 2 meses eu não tenho infraestrutura, porque a gente não está cuidando da base. Eles falam assim, formação é tudo. Que maravilha! Aí eles vão dar 200 milhões para as universidades fazer coisas de IA. Sabe o que nós vamos fazer, Azenha? A gente vai contratar o OpenAI, vai contratar a Microsoft, e vai fazer um puxadinho. Então, na atual divisão internacional do trabalho, o Brasil entra com três condutas. Primeiro, entregar os dados da sua população. Os dados são a base da inteligência artificial. Segundo, comprar produtos e serviços desenvolvidos com esses dados retirados do Brasil. E terceiro, fazer aplicativos usando os grandes modelos de IA treinados pelas Big Techs. Então, na verdade, esses 3 elementos é o nosso papel. Aí o governo fala, não temos outra alternativa. Veja o que eles estão fazendo. Eles estão, inclusive, antes, eu debatia a soberania digital, soberania de dados, soberania de dados indígenas, eu debatia com cientistas políticos, antropólogos. Agora, Zenha, sabe quem eu tenho que enfrentar? O departamento de marketing da Oracle, da Microsoft. Eles lançaram produtos e o governo embarcou, dizendo, nós estamos lançando a nuvem soberana. Quando você vai olhar, é entregar para essas Big Techs. Ou seja, aí você fala, mas nós não temos outra alternativa? Temos. Temos várias outras alternativas. A começar pelo MEC, em vez de jogar dinheiro para cima, construir data centers federados sob o controle das universidades. Você vai ver que o jogo vai começar a mudar. Com frameworks sob o nosso controle nas universidades. Aí eu termino, Azenha. Sabe o que o cara fala para mim? Eu estava num debate no início desse ano com os caras da computação da UFRJ. Um deles falou assim para mim, mas você está querendo construir hospital ou data center? Você acha que nós temos que construir data center? Eu falei, não, e você acha que quer construir hospital? Sabe o que vai construir? Você vai construir um hospital que daqui 3 anos vai ser privatizado, porque toda a gestão dele vai ser feita por inteligência artificial, os dados coletados, e o que está acontecendo hoje na NHS, que inspirou o SUS, o National Health Institute. Não, NIH. Você tem razão. O que acontece? Institute of Health. NHS, é isso, não é? Bom, NIH, National Institute of Health. É o sistema de saúde inglês. Que ele tá fazendo? Desculpa, em inglês, então é NHS. É o NHS. O NHS é National Health Service. Esqueci o S. Aí o que acontece com o NHS, Azenha? Ele está sendo privatizado. Sabe como? Entrega a gestão e os dados. Sabe para quem que eles estão entregando agora? Surpreendente. Para Palantir. Palantir é uma empresa formada pela CIA, de propriedade do Peter Thiel, sócio de Elon Musk, já foi no passado. Peter Thiel é um dos maiores críticos da saúde pública inglesa do planeta. Que loucura! Palantir está assumindo um papel incrível no Pentágono, na indústria de guerra crescente.
Em breve, desembarcará no Brasil com apoio das pessoas que defendem soberania digital das Big Techs. Fica ligado nisso. E a Fórum, eu vou ter que sair, eu digo, a Fórum fez essas matérias, tem feito um jornalismo de primeira. Eu vou votar na Fórum, mas todo mundo que está me ouvindo também tem que fazer campanha para a Fórum, porque depois também a Fórum, em várias situações na área de tecnologia, quando a coisa pegava, ninguém queria falar e a Fórum abria espaço para a gente falar. Então, defender a Fórum e ampliar o trabalho da Fórum é a defesa também de uma tecnodiversidade, de uma soberania digital, soberania de dados. Então, parabéns aí pela Fórum, conte com a gente e eu vou ter que ir embora. Só responde essa do Joaquim Silvino. Serginho, no caso da DataPrev e Serpro, então, essa história de nuvem soberana com a Huawei é cascata? Não. A Huawei, ela é uma empresa chinesa, é bom diversificar. Eu não estou falando que você tem que romper contrato de uma hora para outra. Eu estou dizendo que a gente não desenvolve aquilo que os chineses fizeram. O que os chineses fizeram, gente? E Joaquim, os chineses fizeram o seguinte: nos anos 90, eles começaram a trazer todas as empresas para a China. Todas. E competia dentro da China e fizeram tudo. O problema não é isso, aqui a gente já faz. Todo mundo vem aqui, é sambar que devora. Só que o que os chineses fizeram, o Brasil não faz. Os chineses, vocês vão lembrar disso, não deixava tirar um dado da China. Um dado da população chinesa. O Brasil deixa. Então, não sou contra a Huawei. Eu sou a favor de deixar os dados aqui sob o nosso controle. Mas nós temos que ter a nossa Huawei. Nós temos que ter as nossas empresas com capacidade em sistemas algorítmicos automatizados. E a gente não está tendo. Sabe por quê? Porque a gente fala, isso aí não dá para fazer. Aí esses caras entregam tudo. Então a DataPrev, ela faz um acordo e ela diz que tem uma nuvem soberana. Bom, beleza. É melhor fazer com várias empresas do que com uma só. O Serpro está fazendo também. Só que eles estão entregando os nossos dados. Eles dizem que tudo bem. Aí eu digo assim, não está tudo bem. Não está tudo bem. Existem vários bloqueios desses dados, existem várias coisas que a gente precisa desenvolver e o poder, o dinheiro público, o recurso público tem que ser utilizado também para o desenvolvimento nacional. É um equívoco jogar dinheiro só em Big Techs. É um equívoco enorme. No mundo, e aí eu termino mesmo, o mundo, essas Big Techs estão interiorizando todos os seus serviços nelas. Todos. Você acredita? A Intel é norte-americana, Rovai, a Intel é norte-americana, né? E, por exemplo, a NVIDIA, que virou uma mega empresa por causa do processamento das placas gráficas, também é norte-americana. Só que a Microsoft está construindo o seu chip, o Google está construindo o seu chip, a Amazon está construindo o seu semicondutor e seu chip. Sabe por quê? Eles têm informações de que é preciso concentrar neles todos os componentes estratégicos da IA. E o Brasil? O que ele está fazendo em relação a isso? Nada. Nada. Você fala, e o plano de inteligência artificial? É um mega avanço. Só que ele precisa virar, desculpe, a estratégia de inteligência artificial. Ela tem um caminho. Só que esse caminho precisa virar um plano. E esse plano não existe. Falei o professor Sérgio Amadeu da Silveira, obrigada, professor doutor, quase um titular. Quase. Quase o quê? Titular. Você titular em breve. Aê. De reserva titular, a carreira do professor doutor Sérgio Amadeu da Silveira. Sair do banco.